Eu acho que até agora ele é o jogador mais importante do campeonato, ele tem sido decisivo rodada após rodada, né? A temporada do Hulk até aqui é muito boa. Eu não acho, por exemplo, que seja o melhor jogador em atividade no Brasil, né? A gente até falou aqui na semana passada a respeito disso, se eu não me engano. O Gabigol ontem fez só o seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, né? Por conta das convocações aí para a seleção e tudo mais. E aí eu fiquei me perguntando na semana passada, quando vi que era a estreia do Gabigol no Campeonato Brasileiro, justamente contra o Bahia, ele fez 3 gols contra o Bahia no último final de semana, eu fiquei me perguntando onde estaria o Atlético no campeonato se o Hulk não tivesse jogado nenhum jogo até aqui, ou tivesse jogado só os últimos 2 jogos. E eu não acho que o Atlético estaria na mesma posição. O Hulk tem sido muito decisivo, de forma muito completa, né? O Hulk ele tem uma noção muito grande da importância dele, do que ele representa, do que é ser um atleta. Eu acho que isso é muito importante. Muitos anos competindo em alto nível, né, como tem o Hulk aí na carreira. A gente sabe que muda muito a questão da mentalidade, da capacidade mesmo mental do jogador. Não é por acaso que normalmente os caras, quando esses jogadores que vão para a Europa, ficam muitos anos ali na Europa, o Hulk ainda teve uma passagem longa pela China, que é um futebol bem menos competitivo. Mas quando o cara fica muito tempo na Europa jogando em altíssimo nível, como ficou o Hulk, quando ele chega no Brasil, normalmente ele tem essas vantagens, não só técnicas mesmo, mas muita vantagem na questão mental mesmo, de entender o jogo, de entender a importância de treinar, de descansar, de focar, enfim, de ser um atleta como um todo. Isso faz muita diferença, né? O Hulk tem uma capacidade muito grande de definição, está mostrando isso no campeonato. Para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não acho que seria um absurdo pensar em convocação, mas aí eu já não levaria. Acho que já é um jogador já numa reta final de carreira. Acho que a gente tem, por mais que não tenhamos aí no Brasil hoje atacantes em ótimo momento, acho que a gente tem nomes melhores que ele para a seleção. Fez aniversário ontem, Hulk está vivendo uma fase espetacular, fazendo gols, dando assistência. Você pode até discordar de ser o melhor quando você coloca no singular, mas você tem que colocar no plural que ele é um dos melhores jogadores em atividade no país. Você atleticano, obviamente, o lado da paixão pode falar mais alto, você fala, não, ele é o melhor. O que ele faz é espetacular, individualmente e coletivamente. Aí você, torcedor de outro time, pode falar, ele é acima da média, mas tem o Bruno Henrique, mas tem o Everton Ribeiro, mas tem o Gabigol. Você coloca, não é que você está desmerecendo. Eu acho o Hulk hoje um dos melhores jogadores em atividade no país. O que ele faz para o time do Atlético de forma individual, Gomide, e coletiva é espetacular. O torcedor aqui está falando, será que sem ele vai passar aperto? O Atlético sem ele vai ter dificuldade? Já outro concordando que é o melhor. Qual que é a sua opinião sobre o Hulk, jogando de forma coletiva, individual? Para você é o melhor ou um dos melhores? CJ, eu diria que, se a gente for avaliar o campeonato como um todo, ele é o jogador mais decisivo do campeonato, decorrido aí 1/3 da competição, né? Os números mostram isso, né? A questão eu concordo, assim, acho que tem jogadores que, especificamente para a equipe dele, pode ser que ele não seja, assim, o grande protagonista da competição, mas que se você retirá-lo da equipe, é bem provável que esse time passe por dificuldades. Por exemplo, o Gustavo Scarpa é um jogador que tem fundamental importância hoje no Palmeiras. Ele não está decidindo tantos jogos consecutivamente como o Hulk, até porque ele tem mais uma função de armador do que de um finalizador, né? Mas ele é o jogador com mais assistências aí no campeonato e do Palmeiras com sobras na temporada, né? Então, essa avaliação de craque do campeonato, etc., acho que casa muito quando sempre é escolhido um jogador do time que é campeão. Sempre, na maioria das vezes, né, o craque do campeonato, enfim. Mas, com certeza, ele é o jogador mais decisivo do Brasileirão até o momento, né? Os números mostram isso, e aí o torcedor talvez se pergunte, né? O que será que pode acontecer quando o Hulk estiver suspenso, ou tiver que ser preservado, enfim, tiver um contratempo e ele não poder jogar? Eu acho que é uma avaliação pertinente. Porque... Você imaginava ele render isso tudo, Gomes?
Você imaginava que o Hulk ia chegar aqui e tá voando? Tô falando por mim. Por que eu fiz essa pergunta? Se quiser também entrar na resenha, Gris, tá calando a minha boca. Assim como um tanto de gente, não só de torcedor, como da imprensa e principalmente de fora, eu não imaginava que o Hulk ia protagonizar igual ele tá protagonizando, não. Acho que tá sobrando fisicamente e tecnicamente. Ou seja, ele passou 3 anos na China, né? Sim, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não assisto o campeonato chinês e não assistia com regularidade o Hulk, né? Na Europa ele já havia jogado há um bom tempo. Pelo período que ele passou na Europa, e aí independente se os clubes pelo qual ele passou são clubes primeira prateleira lá da Europa ou não, isso traz uma vivência para o jogador que é o que ele acumula em termos de conhecimento de jogo mesmo, né? Que é o que, por mais que ele tenha ficado 3 anos na China, dentro do cognitivo ali da pessoa, né, da memória que ela tem do jogo, ele sabe resolver ali os problemas da partida, independente dele ter ficado 3 anos na China e lá o nível ser menor, né? Quando o jogador entra num outro contexto competitivo como é o do Campeonato Brasileiro, a bagagem que ele tem como atleta, né, eu digo de cognição mesmo, ele traz ela de novo à tona, né? E é por isso que ele tem tanto destaque, né? Tem alguns jogadores que quando retornam da Europa não tem um rendimento assim tão expressivo, né? Seguidamente como ele vem tendo. Mas assim, eu não vou dizer surpreso, mas assim, eu não acompanhava tanto. Então não vou te dizer assim, para mim, desde que foi contratado, falar, não vai virar nada. Isso aí era impossível dizer, porque eu não acompanhava tanto. Mas agora vem fazendo por onde, né? Não tem como não enaltecer as atuações que vem tendo. Exatamente. Daqui a pouco